Bom, senhoras e senhores, concluindo os trabalhos do dia, iniciaremos agora o debate com o tema Redução de barreiras para micro e mini geração distribuída. Convidamos para a composição da mesa a senhora Mara Luísa Alvim Mota, o senhor Guilherme Augusto Duarte de Faria, o senhor Hugo Lamin, Maxweli Moreira de Souza, Vitor Arantes Moura, Cleiton Melo e Fábio Salles Dias, também a senhora Paula Scheid. E para conduzir este debate, convidamos o senhor Roberto Ziles, professor doutor da Universidade de São Paulo. Portanto, então, senhoras e senhores, para início dos trabalhos desta mesa de debate, ouviremos o mediador, senhor Roberto Ziles. Obrigado a todos aqui presentes, sobretudo a Daniel, Carlos Matar, a Aurélio, pela oportunidade de estar assistindo o desenvolvimento e a aplicação da Resolução 482. Os palestrantes aqui presentes, minha função de moderador, também tem um pouco de a gente fazer um resumo da segunda-feira do debate. Eu vou colocar alguns pontos que foram tocados durante o dia de hoje. Passo a palavra a cada um de vocês e depois, se acham que é oportuno, e aí passamos ao debate. Nós vamos encerrar pontualmente às 18 horas, certo? E um pouquinho antes eu passo a palavra ao Marco Aurélio. Eu pediria que me botaria um slide que eu deixei aí. Bom, hoje esse tema chama as barreiras, né? A gente escutou várias coisas hoje aqui durante o dia, né, que foram apontadas, mas uma palavra que foi colocada em transparência aqui foi dito que a compensação está funcionando bem. Quase todos falaram. Enquanto não coloca a transparência que ia motivar um pouco as questões, vamos ver se... Bom, eu vou então botar os pontos, depois vamos mudar a ordem e eu vou me empenhar em fazer o link. Bom, hoje pela manhã, eu acho que o ponto mais, assim, um dos pontos relevantes que foi tocado pelo Cícero Grey, que não é exatamente uma barreira, né? Ele mencionou que a geração distribuída para o entorno rural não está bem contemplada e existem algumas particularidades. Tá? É interessante mencionar isso e discutir, porque a 482, né, ela veio posteriormente a uma autorizativa que justamente os biodigestores utilizaram no estado do Paraná. Então esse é um ponto que foi discutido hoje e talvez, não é uma barreira ou particularidades para que a GB também seja colocada, né, para o setor produtivo no meio rural. Pode passar a próxima. Tá? Bom, eu quero só trazer, quando falou que está funcionando bem, eu vou fazer aqui um exercício, tá? Onde estamos e aonde podemos chegar com esses cenários, tá? Se a gente for deixar tudo como está, se a gente deixar um desconto no imposto de renda, certo? Com 30% nos primeiros anos, cenário 3, isenção fiscal de módulos, certo? Dá um desconto de 17,5%. Os detalhes não importam, não são cenários para eliminar barreiras, porque as barreiras que foram colocadas aqui, eu acho que não são barreiras, é que no PIG da ANEEL tem poucos sistemas, mas será que isso realmente é uma barreira? Né? Será que isso é uma dificuldade ou é um momento intrínseco que faz parte de todo o processo? Então, aí são esses cenários que estão aí, desde o virtual net metering, que condomínios podem se juntar e botar, vender energia para o consumidor, ou uma composição de todos esses. Esse exercício foi feito só para consumidores residenciais de todo o país,
Esse estudo foi feito por um pesquisador nosso, que hoje trabalha na IPE, e o resultado que a gente tem, certo, utilizando o modelo de base, pode passar? Passar a próxima, por favor. Então, sem entrar nos detalhes, isso aqui é só o setor residencial, uma avaliação minuciosa de domicílios aptos para receber módulos fotovoltaicos no contexto de micro e mini geração. Se não fizermos absolutamente nada, deixarmos como estão as coisas, teríamos dentro de 9 a 10 anos em torno de 400 megawatts somente no setor residencial. Estamos falando de um mercado de 2 bilhões de reais para empresas como a Insólita, como apresentou aqui, 20, 30, ou seja, se não fizermos nada, só a 482 por si só, né, já vai movimentar um grande mercado, insisto, no setor residencial. Se tivermos pequenos incentivos que foram colocados aqui, tanto pelo BNDES como a MAR, da Caixa Econômica Federal, vamos saltando. E possivelmente, né, podemos ter um cenário mais favorável de chegar próximo a 3 gigawatts só no mercado residencial. É evidente que deveríamos ser mais conservadores com as estratégias que estão colocando aqui. Poderíamos ter um mercado de 1 giga. Então, quando se fala em barreiras, estamos aqui, independente se colocarmos condições de contorno muito favorável para seguir essa linha laranja, ou seguirmos tudo como está, o PIG da ANEEL estaria com o mesmo volume de sistemas. Então, essa é um pouco, Ricardo, estamos indo bem, independente as condições de contorno mais favoráveis. Eu acho que um seminário como esse começa a colocar. Bom, então, do que se falou hoje, teve um tema que falou assim, preocupante de um investidor ou de um empresário com relação a 581 de 2003, que estabelece as condições de atividades acessórias, que levantou, isso vai ficar um monopólio da distribuidora, esse mercado de 2 a 10 bilhões só no residencial. Uma das preocupações colocadas. Outra preocupação foi colocada principalmente pelo Márcio Seria, de inversores, certificação, mas esse ponto eu acho que deixaremos para a sessão de amanhã. Com relação ao financiamento e difusão, eu tive experiências de consumidores, tá? Mas acho que a principal barreira, do meu ponto de vista, foi colocada aqui pela Insólita. A necessidade das boas práticas de engenharia, a capacitação do pessoal, e não é só particularidade fotovoltaica. Uma parte da construção civil e obras que são ordinárias, o pessoal não tem a NR35, não tem a NR10. Então, eu acho que um ponto importante que está se colocando as boas práticas de engenharia na geração distribuída, e por isso que temos esse pequeno número que dá a possibilidade de realmente ter um sucesso, diferentemente da má impressão do coletor solar térmico na década de 80, que felizmente já foi solucionado. Com relação à limitação da geração, que foi uma limitação associada à carga, o artigo 4º, eu acho que isso não é tanto uma limitação, mas a gente pode, nesse debate, tratar sobre isso. Com relação às normas, que poderiam ser uma barreira, as normas já existem. A principal, agora dia 6, foi publicada, de comissionamento e de desempenho. Com relação a financiamento, fica a questão de fabricação local e uma tributação favorável com relação ao aumento do conteúdo nacional.
Bom, essas são as minhas principais observações e passo a palavra na sequência assim, aos membros palestrantes e aí iniciaremos o debate. Bom, eu queria falar sobre essa questão aí da limitação, né? Essa limitação, ela nasceu principalmente na preocupação que a gente tinha, considerando que a conexão dessas unidades de micro e mini geração é a conexão rasa. Então, a distribuidora tem que arcar com todos os custos necessários para que essa conexão se viabilize. Então, a gente teve, em meados de 2012, com a ANEEL, né, tivemos, acho que, 12 ou 13 distribuidoras capitaneadas pela ABRAD, e manifestando a nossa preocupação disso propiciar um game aí em relação a indústrias que precisavam aumentar a sua demanda e que precisavam de obras de reforço e pudessem utilizar, por meio da 482, não arcar com os custos aí de reforço da rede. Por isso existe essa questão da capacidade de geração está linkada diretamente com a capacidade ou com a demanda que a unidade consumidora efetivamente arque primeiro com a parte que lhe cabe, para daí sim fazer jus à geração. Bom, boa tarde a todos. Eu não fui palestrante, mas eu estou aqui em substituição ao Matar, que não pôde comparecer nesse momento aqui na mesa. Bom, do ponto de vista da ANEEL, né, como já foi comentado, o objetivo agora é de captar eventuais pontos de melhoria na norma, né? E, em alguns casos, o que a gente debateu, o que a gente discutiu aqui, não é competência da ANEEL. Então, a agência funciona mais como um catalisador para alguns debates, algumas demandas, como a questão da tributação, por exemplo, né? A gente já se manifestou formalmente para o CONFAS, pretendemos fazer novamente de alguma forma ainda, mas a ideia é levar, no mínimo, para discutir, né? Isso vale para a tributação e, eventualmente, para alguns outros pontos que a ANEEL não tenha competência para atuar e regulamentar. Do ponto de vista do que está ao nosso alcance, como foi dito hoje pelo Dr. Romeu na abertura, existe na agenda regulatória da agência a previsão de realização de uma audiência pública, né? O próprio regulamento já trazia a previsão, né, que ele seria revisto, né? Aliás, já até fizemos uma revisão ainda em 2012, justamente para tratar dessa caracterização e tentar afastar a tributação, mas infelizmente não foi suficiente. Mas então, do ponto de vista da ANEEL, é captar todas essas percepções, tanto do lado dos consumidores quanto das distribuidoras, para poder melhorar a norma. Eu vou até inovar aqui, eu vou fazer uma pergunta para alguns colegas aqui, principalmente para o Vitor e para o Cleiton, são os consumidores que fizeram a apresentação, os consumidores que tiveram a iniciativa de implantar esse tipo de geração. O Cleiton, na apresentação dele, ele mostrou alguns pontos, foi até bem claro em algumas críticas, o que ele teve de dificuldade, a questão da fatura não ser clara, depois aquela mudança na fatura, que a princípio até piorou a informação. E o Vitor, ele em alguns momentos, ele até elogiou a CEMIG, né? Então, assim, da palestra, da fala do Vitor, eu consegui captar alguns recados eventuais de melhoria na norma, que estão ao alcance da ANEEL. Então, depois, quando a palavra chegar para o Vitor, se, por favor, você tivesse algum ponto no processo que vocês verificaram que seria possível uma melhoria na regulamentação, se você pudesse comentar isso, por favor. E o Cleiton, de certa forma, já fez esse comentário, mas se ele quiser voltar a destacar esse item, eu agradeço. Bom, o que eu queria comentar com relação ao que o Zilis falou, eu acho que assim, a resolução 482 a gente vê como uma medida, um pontapé inicial, como foi colocado, né? Concordo que tem várias ações que ainda poderiam ser feitas para aumentar
incentivar mais, principalmente na parte solar, que eu vejo que foi o que a resolução deu um impulso maior, né? Que realmente o biogás, por exemplo, a gente vê que ainda precisaria outras ações. Eu acho que cada instituição teria um papel, né? Acho que o Hugo falou, a ANEEL está fazendo o que é possível, né? Dentro do papel dela, assim como, por exemplo, o próprio Instituto Ideal, dentro do que ele consegue, ele está fazendo. Mas eu acho que eu concordo, tem outras ações que podem ser feitas. Respondendo ao questionamento do Hugo, nós, como nós tivemos um caráter até mesmo de pioneirismo em relação a esse assunto, volto a dizer, a gente teve muito apoio por parte da CEMIG, que nos ajudou muito, até mesmo intermediando em relação à ANEEL, enfim. E além disso, a gente estava muito bem assessorado também pelo engenheiro técnico responsável. Então, assim, dificuldade operacional de implementar as regras, enfim, isso nós não tivemos, exceto a questão do DSB, que a princípio a gente fez a instalação sem, e depois chegou a informação que era obrigatório colocar, o que gerou uma desavença, até porque eu tive que quebrar a parede, enfim, teve um reinvestimento ali nesse sentido, entendeu? Então, nesse sentido, a gente teve essa dificuldade. Depois que acabou, que falou do DSB. Então, o único problema assim, que a gente teve, porém, a gente não vê com tanta gravidade, até porque, apesar de eu achar tecnicamente que não há necessidade, até um colega perguntou aqui mais cedo, porém, quando a gente está mexendo com vidas, eu acho que sim, pode ser adotado, enfim, que tudo é segurança. Então a gente está falando de vidas. Inclusive, na época, durante a colocação do DSB, foi muito bem explicado o porquê para nós. Então a CEMIG deu esse apoio e falou: isso aqui é para proteger o pessoal da operação. Então a gente tem que concordar e tem que acatar, entendeu? Apesar do sistema já ter tecnologia suficiente para evitar. Então, enfim, já respondi. Agora uma colocação que eu quero fazer mais em relação ao que o Roberto colocou. De certa forma que eu estou representando a classe do consumidor comercial, eu acredito que esse tipo de assunto, de fato, é um assunto que a gente tem que disseminar isso a nível Brasil. Então, o que for necessário fazer em termos de isenção, coloque tempo, enfim, para que isso realmente se dissine a nível Brasil, eu acho que tem que ser feito. Até porque, além de economia de energia e tudo, nós estamos tratando de meio ambiente. Eu acho que está carente. Então, a gente vê notícias em jornais e tudo, falando de escassez de chuva, apagão, isso, e nós estamos com a solução na mão. Então, o governo tem que estimular. Então, essa é a minha opinião. Acredito que é a opinião de vários empresários, inclusive de consumidor pessoa física, e fico muito satisfeito, muito contente de isso estar sendo um tema aqui num seminário dessa magnitude. Então, fico contente que não é só a gente que está criticando, que isso está sendo tema constantemente aqui. Então, agradecido. Para ser breve, a gente verificou o potencial que existe dos consumidores residenciais, né? Existem algumas ações que estão sendo praticadas em alguns locais. Eu tomei conhecimento que a Prefeitura de Fortaleza está em estudo a possibilidade de se isentar aqueles produtores de energia, né, do IPTU por 10 anos. Né? Então, são algumas ações que a gente verifica que estão em curso, que podem também fomentar esse tipo de atitude. Além do mais, o que já foi dito aqui, dessa questão da compensação precisa ser revista, né? Essa questão da tributação e também da questão das linhas de crédito, principalmente para a pessoa física, que apesar das taxas de juros da Caixa Econômica serem as melhores do mercado, ainda são relativamente altas, inviabilizando o nosso negócio.
Queria ressaltar que o professor Roberto, o resumo que foi feito, foi muito interessante, né? Que todo mundo falou. Eu vou me concentrar na questão do desenvolvimento de novos projetos. Então, mais uma vez, esse pontapé inicial que precisa ser dado, porque a gente tem a criatividade, né, de bolar soluções, de viabilizar novos projetos até um certo limite. Passa de um ponto que a gente não tem mais condições, né, de modificar algumas situações, precisa realmente de um apoio do governo, alguma coisa nesse sentido, para buscar novas condições para fomentar esse mercado. E da mesma forma como ocorreu, por exemplo, com o Proinfa, no caso de eólica, que é um caso clássico, né? Então, no início era uma dificuldade, o governo admitiu a compra de energia por um valor bem mais elevado, com o intuito de se desenvolver uma fonte que não existia ainda no país e acreditando que essa fonte viria a se desenvolver em um futuro que a gente já está vivendo. Então foi acreditar lá atrás que realmente o modelo de negócio da eólica ia dar certo e acabou dando certo. Então acho que a gente acreditar também que esse modelo de negócio da fotovoltaica, da geração distribuída, também é um modelo que pode dar muito certo no Brasil e dar esse pontapé inicial, acreditando que o mercado vai se desenvolver. Então, questão de financiamento, acho que no começo é muito difícil você limitar financiamento com equipamentos 100% nacionais, até porque não tem ainda um mercado que atenderia toda a demanda, se realmente isso existisse. Então, seria essa flexibilização inicial, assim como também ocorreu no Proinfa, depois uma rigidez um pouco maior, forçando uma nacionalização de equipamentos, e alguma coisa nesse sentido que permita que a gente possa oferecer para o cliente que não tem o acesso a toda essa informação, um produto mais customizado, com uma opção de financiamento, seja leasing, como a gente estava conversando ali no intervalo, ou alguma outra modalidade que permita e que facilite o desenvolvimento de novos projetos. Então, acho que, além do pontapé que foi dado aí pela ANEEL, que foi muito grande, a gente precisa de outros aí para poder desenvolver e destravar alguns outros pontos, principalmente essa questão aí das linhas de crédito. Bom, em relação a essa questão da barreira, que foi comentada aqui de nacionalização, no nosso produto não é o caso, tá? Então não existe essa barreira, dessa exigência. A gente, embora isso ainda vai passar pela aprovação do Conselho Diretor, a gente tem expectativa que no próximo mês a gente já tenha o produto pronto para fazer essa primeira aproximação com as empresas, que nós temos grande expectativa de que o produto seja exitoso, até por outras experiências que a gente também já tem com linhas de crédito, por exemplo, para bens de consumo durável, que são oferecidas com recurso da Caixa, que tem a taxa não mais alta, mas pela agilidade, pela facilidade, às vezes o cliente prefere. Não existe mágica nesse. É claro que a gente tem algumas questões que a gente ainda tem muitas dúvidas em relação a quanto custa mesmo, então a gente não tem esses parâmetros, tarifas de energia também são diferenciadas, então o payback vai variar de estado para estado, mas assim, nós concordamos, até porque a gente participa também de outras discussões, de outros fóruns, até com outros ministérios em relação à inclusão do sistema, programas habitacionais do governo federal. Nós acreditamos que tem muitas oportunidades, mas todos nós ainda temos muito o que aprender, tanto resolver as questões técnicas, essas barreiras técnicas. Para isso a gente precisa de capacitação e também divulgação, porque custa, se você for olhar a taxa de juros para colocar um sistema, é mais ou menos a mesma coisa que vai custar para comprar um carro novo. Então, o cliente tem que entender que
E o governo possivelmente não vai também dar tantos subsídios para financiar mais a renda média e alta. Então, acho que assim, cabe a todos nós também disseminar, mostrar que é bom. Eu achei ótimo participar aqui, ver que já tem 300 empresas atuando aí nesse mercado no âmbito nacional, que tem bons cases para a gente demonstrar a viabilidade. Isso tudo ajuda a gente também a construir novas soluções, né? Que a gente não espera parar aqui não, tem muita coisa para fazer ainda. Do ponto de vista da geração de negócios e da efetivação do crescimento desse segmento de micro e geração, nós sempre, ao conversarmos com os agentes de mercado, sempre identificamos alguns pontos que precisavam fechar a conta, com o consumidor final, com o revendedor, instalador e com o fabricante. Do ponto de vista do consumidor final, a tributação é importante, e por isso o Estado de Minas tentou avançar no que lhe compete. Já existe também a iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte iniciar a discussão, principalmente no que tange aos impostos municipais, e o financiamento, principalmente para que o consumidor final tenha aquela percepção real de economia mês a mês, não apenas na planilha. E hoje fiquei muito satisfeito com a notícia de que a Caixa Econômica realmente está viabilizando essa opção de financiamento a ser aprovada em breve. Do ponto de vista do revendedor e aquele instalador que vai fazer a aquisição de painéis, também é um gargalo a questão do financiamento. Hoje podemos observar a apresentação do BNDES também, que já existe um movimento nesse sentido de viabilizar via Finame, via BNDES, com taxas bem atrativas, o desenvolvimento deste segmento, que pode ser um segmento que vai gerar muito negócio, muita renda também, a instalação, seja em consórcio, enfim, junto com as distribuidoras, seja empresas autônomas a executá-los. E do ponto de vista do fabricante, que a gente acha muito importante também, que seja elaborada e desenvolvida uma política progressiva, mas que realmente valorize o conteúdo local, a indústria local e o seu desenvolvimento. Estamos ansiosos, principalmente pela definição de leilões no mercado regulado, que possam dar escala para essa indústria local, e com certeza a micro e mini geração vão se beneficiar com a queda de preços, a queda de custo desses equipamentos. Então, ansiosos estamos aí pelo anúncio em breve desses leilões. É isso. Obrigado pelas colocações. A gente não é uma sessão de perguntas, né? É mais um debate, então eu diria às pessoas que não se estendessem muito para dar oportunidade. Nós temos uns 10 minutos, né? Então, o que se entende por barreira, né? Os colocaram, os colegas aqui também, quem está fazendo hoje é por outra motivação. Certamente não foi a econômica a principal, né? E se a gente vê mesmo no cenário, o cenário que eu mostrei mais favorável, ou assim, tirando todas as barreiras, botando financiamentos, nessa etapa inicial, quem vai fazer são os pioneiros, que fazem por outras razões. Então, o que é muito importante nessas primeiras instalações, o que está fazendo o ideal, o que vocês estão difundindo e passando para os colegas, é que as instalações sejam bem feitas e seguras. Porque se não estiverem bem feitas e seguras, essa vai ser uma barreira. A regulamentação está e a parte econômica vem atrás e vai se arrecando. Mas muito cuidado. Digamos, se reclamam que as normas, existe tal certificado, sim, é necessário. A ANEEL retirou a exigência do DST, considerando que tecnicamente o produto pode atender, mas ele tem que apresentar esse certificado. Bom, passamos a... Acho que tem pessoal para falar. Tem aqui, tem lá. Começamos aqui, depois... Ok. Pode ser? Bom, pessoal, boa tarde. Queria só fazer um breve relato. Eu estou aqui representando 9 empresas do Estado do Ceará, do CID Energia, sou diretor de micro e mini geração do nosso sindicato. E nós estamos aí na ponta, nós somos 9 empresas, e aí eu queria
sentido que a gente também acompanhou o movimento da energia eólica de grande porte, que são, vamos dizer assim, mundos diferentes. E que a gente observou também que nessa brilhante iniciativa da ANEEL, em abrir essa discussão com a sociedade, a gente observa que nós estamos numa curva de aprendizado, né? E essa curva de aprendizado, o pontapé inicial dessa engrenagem do mercado de micro e de geração já foi dado, e a regulamentação. Agora, analogamente ao que aconteceu com a energia eólica, a gente acredita que para ter um mercado sustentável, por exemplo, eu hoje vejo, a gente aqui, tem 4 que estão aqui conosco, são empresários, que primeiro, a sensibilização do cliente está sendo hoje puramente responsabilidade socioambiental ou mostrar que está fazendo algo. A sensibilização de viabilidade econômica, ela não sensibiliza o cliente. Então, a comunidade financeira, a ANEEL, na minha opinião, não é papel dela, mas existe o Ministério da Integração, existe o Ministério dos outros ministérios que está fazendo, de Indústria e Comércio Exterior, enfim, que você possa mitigar os PLs que estão, tem vários PLs sendo sugeridos por deputados, senadores, a gente teve uma discussão com o senador Inácio Arruda, e a parte de financiabilidade, a comunidade financeira poderia ser chamada de uma forma diferente para ela compreender a dinâmica do mercado. Porque, por exemplo, essas taxas que nós estamos conversando hoje, que foi colocado aqui, que a gente sabe do esforço da Caixa Econômica, do BNDES, ela não atende às necessidades dos nossos clientes. E a história da importação, ela é inerente ao mercado. Você tem que abrir o mercado para ele acontecer, como o Fábio falou, senão ele não acontece, né? Então, assim, a nossa mensagem é para dizer que é o seguinte: a parte de financiabilidade, a gente está à disposição de dizer como é esse mecanismo, como é que seria ideal, né? E isso é um mercado que foi colocado aqui, que é um mercado de milhões de reais, né? E isso pode ajudar a matriz energética no momento que o país está passando. Então, muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Rosimeire, eu sou presidente do Conselho da Área de Concessão da Enersul no estado de Mato Grosso do Sul. Queria parabenizar o Vitor, a minha classe, a comercial, parabéns pela sua iniciativa, mas eu não posso esquecer da minha origem. Eu sou advogada no meu estado e atuo no PROCON. Então, desde a Smart Grid, lá 5 anos atrás, que a gente vem escutando toda essa história, nós temos a preocupação com os conceitos de defesa do consumidor, que em nenhum momento, né, assim, o colega lá de Coelce passou por uma situação que foi prometida uma situação e depois era outra. O senhor, na sua fala agora, disse muito claramente dos riscos e da segurança do negócio. Isso é defesa do consumidor. E mais, quando eu tiver um dano elétrico e na minha casa eu sou um vendedor de energia, qual é o meu direito? Então, assim, a ANEEL está conversando com a Senacom, porque os conceitos de defesa do consumidor é um código, né? E aí eu preciso da resolução. A resolução não me socorre. O que me socorre é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, assim, essa hibridez, né? Eu sou consumidora porque eu vou produzir em um determinado momento e depois eu não produzo mais, eu compro da concessionária. E se nesse momento tiver algum problema? O juiz não vai me atender nas pequenas causas porque ele vai chegar e dizer assim: olha, isso aí é necessário uma perícia. E aí nós vamos lá para a justiça comum para não resolver. Então o senhor começou sua fala como mediador dizendo ter gargalos. Eu acho que esse é um que nós precisamos avançar. Estou muito feliz de que todo mundo apresenta um horizonte muito importante, né? A Caixa vem aí para dizer que, olha, eu tenho recursos, mas eu tenho preocupação que no andar da carruagem aqui se socorre. Muito obrigada. Obrigado, é uma colocação importante. Antes de passar a palavra ali, voltar um pouco a uma das barreiras que hoje são os pioneiros,
estamos caminhando para a parte de financiamento. E uma coisa que foi colocada aqui para levar para os financiadores é porque um financiador do banco privado me oferece um crédito mais em conta para mim comprar um carro, que me dá custos, e para comprar um gerador de microgeração, que o seguro dele é a receita que eu tenho, a economia, então, pelo menos as condições de controle de igualar a outros produtos. É essa coisa que não dá, digamos, não é que há maldade de um lado ou do outro, é entendimento que eu não estou comprando um objeto de consumo. E a própria geração, a economia que me dá para mim, possibilita eu ter menos risco de pagar esse crédito. Bom. Boa tarde, meu nome é Antônio Marques, eu sou do Itália e Foz do Iguaçu. Trabalho com físico, com a Propel, então eu já gerei desde 2006. Um dos pioneiros foi o próprio Grande Colombado, que conectou a rede da 482. Né? No caso da Grande Colombado, tá, ele teve uma perda muito grande. Né? Ele teve o potencial de gerar até 20 megawatts e consumir 10 megawatts. Então, todo final do mês recebeu o cheque. A Propel pela iniciativa vendida e agora não. O que está acontecendo com a Grande Colombado? O maior gerador dele é 70 kW que ele pode gerar. Ele configurou para 50. Para quê? Como é compensação, não tem mais nenhum atrativo ele usar o potencial máximo dele de geração. É melhor queimar no ferro. Por quê? Ele economiza a máquina. Né? Isso, então, inviabilizou um pouco a Grande Colombado como modelo de negócio para ser replicado. Né? E outro projeto que nós estamos é aqui em Itapiranga, da Eletrosul, na chamada 14. São 16 produtores rurais, que já tem biodigestores de 10, são pequenos produtores que interligados têm um grande potencial de produção de biogás, mas o consumo de energia de cada propriedade é pequeno. Né? Eu não sei se pode ser proposto ou não um virtual net meeting, uma cooperativa virtual, porque todos eles fazem parte, e essa energia gerada é compensada nesse condomínio, nessa cooperativa. Caso contrário, a chamada 14, onde tem projeto da indústria, se demonstra economicamente pouco provável de viabilidade. Porque normalmente a área rural já tem uma energia barata, porque é uma energia subsidiada, o consumo é pequeno e a produção de biogás é muito alta. Então não tem como compensar na sua propriedade. Então, na Eletrosul a gente está com esse problema também, definir qual o modelo de negócio para poder viabilizar esse empreendimento lá. Obrigado, me oriento como moderador, sinto muito a gente aqui, tem que passar, a Paula quer responder ao questionamento, e aí nós temos mais uma pergunta, ou mais que pergunta, uma colocação, e eu vou dar um encaminhamento da continuidade aqui, não sai. Meu comentário vai ser muito rápido. Só o Fernando comentou sobre quem investe hoje, né, que são os inovadores. Daí eu tinha, na verdade, uma pergunta para o Vitor, que ele mostrou a questão de quantas mídia espontânea. Minha pergunta é se ele chegou a calcular o quanto que ele gastaria em investimentos publicitários se fosse anunciar em todos esses veículos e comparar isso com quanto que ele paga pelo sistema. Porque quando a gente faz esse tipo de raciocínio para uma empresa como eles, pensar numa padaria, numa farmácia, é outra lógica de raciocínio de investimento. Você está investindo, colocando a conta, não na conta de energia, mas uma conta, por exemplo, de marketing, né? Então, seria só um pensamento para a gente pensar hoje, né, na situação atual, que eu acho que pode também, para algumas empresas, ser um investimento interessante, pensando nesse viés. Bom, temos mais uma colocação do Rodrigo. Obrigado, gente. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde também à sociedade brasileira que nos escuta e nos ouve através da internet. Meu nome é Rodrigo Lopes Sawaia, sou o diretor executivo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, uma entidade representativa do setor fotovoltaico. Eu queria começar então fazendo um agradecimento à ANEEL por organizar esse evento, que é um evento muito importante para o setor fotovoltaico, e também parabenizar os esforços de Minas Gerais, que estão sendo realmente pioneiros na iniciativa de desonerar o ICMS para a questão da micro-mini geração de energia injetada na rede. A Vesolar vai protocolar amanhã junto
à ANEEL uma carta de 4 páginas com algumas sugestões para ajudar a aprimorar a Resolução Normativa 482, que é um trabalho excelente da ANEEL e que ajuda muito o setor fotovoltaico brasileiro. Eu só vou aqui mencionar de forma muito breve, por causa do horário, 4 pontos importantes dessa carta. Então, o primeiro é acesso à informação. A gente está falando de barreiras, e uma das maiores barreiras é que as pessoas não entendem o que é geração distribuída. Para a gente melhorar o acesso à informação, a gente precisa melhorar a qualidade da informação que é disponibilizada também no PIB. As informações que lá estão disponíveis para a sociedade brasileira ainda são muito limitadas. Tá? Segundo ponto é a eliminação de exigências excessivas das distribuidoras. Né? Há exemplos de distribuidoras que estão pedindo, inclusive, aprovação ambiental para você poder ter acesso à micro e mini geração, o que não faz sentido, né? Pensando em redução de barreira. Terceiro ponto, os créditos acumulados através do sistema de compensação de energia elétrica. A forma como os créditos são calculados atualmente não leva em consideração a existência do custo de disponibilidade. Né? Esse custo de disponibilidade acaba gerando uma zona morta que os clientes não conseguem recuperar em termos de investimento financeiro. Mais detalhes está aqui no documento, eu vou conseguir passar por eles agora. Finalmente, a reinclusão da terminologia de comunhão de fato e de direito acabou de ser mencionada no Net Metering virtual, que foi retirado da ANEEL de forma acertada na tentativa de evitar a incidência de ICMS, mas o ICMS acabou incidindo e com a forma como a legislação foi construída, como a regulação foi construída, a gente deixou 10% da população brasileira fora de participar do sistema de micro e mini geração, as pessoas que vivem em condomínios e as empresas que estão em condomínios. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Tem mais uma colocação aí? A minha pergunta é sobre barreiras. Seria mais uma pergunta para a ANEEL. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Então, é o seguinte. As empresas distribuidoras, elas estão numa situação ruim, todo mundo sabe. Não importa as causas, que não é essa a pergunta. Então, como elas não estão bem, a geração distribuída poderia ser realmente uma das soluções. Agora, nós temos 2 barreiras. A primeira são a questão dos 10%, é o máximo de 10% para cada concessionária. Isso é muito pouco se quer que a geração distribuída seja uma solução. E a segunda é a questão preço, o sinal preço. Nós estamos numa média de 100 MWh com PLD por 850. Então, quem que vai investir? Não é isso? Então, o que acontece? Sem falar nas térmicas. O que acontece? Nós estamos com uma média de 184 para solar, mais ou menos, 130 para as PCHs, que aliás não foi falado nada quase sobre PCH aqui. Então, como fica essa barreira do sinal de preço e da limitação de 10%? Bom, eu acho que acho que vou passar para o outro, né? Mas acho que está fazer um divisor o que é a microgeração e o que é o mercado livre. Né? Na verdade, que tem a microgeração, nós não estamos falando desses valores de 100, 150, 180, nós estamos comparando com a tarifa que é aplicada ao consumidor, com atualmente um pequeno handicap, que a gente viu nas contas dos consumidores, que a tributação pelo convênio 06 prejudica um pouco a competitividade, o interesse econômico. Então, a microgeração, provavelmente, isso que você está comentando, é mais aplicável pelos 10% que uma distribuidora pode comprar e negociar. Mas isso não está no contexto da microgeração. Não, da geração distribuída. Como não está? Da micro, não, você tem a geração distribuída, assim, mas nós estamos discutindo a barreira da micro e da mini. Eu acho que esse debate a gente pode continuar, mas nós estamos, o objetivo mais é esse, o problema é vocês vão aumentar esses 10%, esses R$100, ou seja, o valor que é atribuído não permite ela comprar isso, mas não é esse o tema, né? Ou o meu entendimento é outro, nós estamos trabalhando em cima da 482 micro e mini geração.
falou, se eu entendi bem a colocação. O termo geração distribuída lá da chamada pública, onde tem esse limite de 10%, não é essa geração aqui da 482 que a gente está tratando. São ambientes diferentes. Mas é claro que, dado o momento que o país vive e a importância dessa discussão, seria viável revisitar o tema e rediscutir com a sociedade. O que acontece é que, novamente, a ANEEL ela tem um limite de competências definidas e em alguns pontos ela não consegue atuar, né? Se eu não me engano, essa questão dos 10% está até definida em decreto. É isso mesmo, estão firmando aqui. Mas daí vem a função da ANEEL como aquele catalisador que eu comentei, de levantar algumas discussões e tentar fazer também sugestões. Mas são temas diferentes, né? Os 10% nada tem a ver com a 482. E a questão da tarifa, eu concordo com ele, não tem muito o que acrescentar. Bom, quero agradecer aos palestrantes aqui presentes, possível discussão, a gente vai ter amanhã. Estou com função, eu gostaria de ficar aqui, mas nós temos uma advertência contra o horário, temos que deixar o escritório. Agradecer a todos, né? Acho que a gente está dando os passos, a ANEEL deu um grande passo